Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talento com Verdade. Hoje eu estou aqui com o Lucas Tomás, sócio e líder da prática de saúde em uma grande consultoria de gestão de capital humano, que é a Heidrick Struggles americana. Ele já atua nesse mercado há mais de 15 anos. Depois o Lucas vai se apresentar aqui para vocês, mas primeiro dizer que é um prazer ter você aqui hoje nessa nossa conversa. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar muito do mercado de líderes, né, ou seja, dos executivos, na busca por um trabalho, nessa gestão do dia a dia, dentro de grandes corporações, um pouco do desenvolvimento também esperado dentro desse mercado. Então, por isso, nada mais, do que trazer uma pessoa que tem aí muito expertise, né, tem muita experiência nesse mercado, que é o Lucas Tomás, tá aqui hoje, é um prazer, eu já conheci o Lucas aí há tempos atrás, em uma outra consultoria que eu trabalhei, então de fato é um prazer ter você aqui. Para a gente começar, Lucas, esse bate-papo, conta um pouquinho para quem está aí do outro lado, quem é você, o que você faz, enfim, e novamente agradecer tua presença. Bom, obrigado antes de mais nada, Gi, como você falou, a gente já se conhece há alguns anos, Sim, né, que a gente está nesse mercado, então obrigado pela oportunidade de estar aqui e a gente poder ter essa troca, esse bate-papo. sim. É interessante, rapidamente falando um pouco sobre a minha história, né, porque eu acho que eu não sou um profissional, que cresceu naturalmente dentro das estruturas de RH, né, de recursos humanos. Eu comecei minha carreira como um executivo de marketing, né, então lá atrás, enfim, naqueles programas de trainee, então Sim. enveredei dentro do mundo de bens de consumo, multinacionais, bens de consumo. Fiquei por 11 anos, né, crescendo, né, dentro das estruturas de marketing, gestão de produto, enfim. E num determinado momento, né, eu brinco que eu tive um insight de que o principal ativo dentro das organizações não eram suas marcas, seus produtos, e sim as Uhum. suas pessoas, né. E Sim. foi nesse momento que eu resolvi, né, tomar a decisão de fazer a migração e tive a oportunidade de entrar dentro desse mundo de talent acquisition propriamente, que é o recrutamento e seleção, né, gestão de capital humano. Passei por algumas grandes consultorias e hoje sou sócio e líder da prática de saúde na Heidrick, uma consultoria que já está presente no Brasil há mais de 50 anos, 70 anos de história, e a gente tem conseguido ajudar inúmeros clientes e candidatos, né, Sim. no trabalho, né, enfim, né, muito profissional, e de ajuda, né, e suporte, né, dentro de um processo de desenvolvimento de carreira. Legal. Bom, eu vou até começar dessa parte, porque eu não lembrava dessa sua experiência aí anterior em marketing, quando você fez esse movimento, essa transição, de carreira, muito mais focado aí na área de recursos humanos, como você disse, de gestão do capital humano. Hoje, como é que você vê a sua atuação dentro dessa área? Que pontos que você acha que te chamam mais atenção, que é estar do lado, né, das pessoas, olhando tanto os interesses dos candidatos e das grandes, corporações, Lucas? Você sabe que, se eu posso deixar um pouco a modéstia de lado, né, e acho que o que me trouxe realmente, acho que uma projeção e um sucesso dentro, da minha atuação hoje, foi exatamente essa capacidade de conectar a estratégia, Uhum. né, com a gestão do capital humano, que durante Legal. muito tempo eu via que não necessariamente dentro das organizações isso estava totalmente, né, alinhado, Uhum. conectado. Então eu vindo, né, com esse histórico, com essa experiência, fazendo gestão de marcas, gestão de produtos e muito conectado à estratégia do negócio, Uhum. eu acho que, confesso que foi relativamente fácil, né, fazer essa passagem e conseguir encontrar, né, dentro do mundo de capital humano, onde estão, né, vamos dizer, as pessoas mais adequadas, melhor preparadas, com as melhores experiências, para entregar no final do dia o que as empresas esperam e para que elas também consigam obter o seu sucesso profissional, a sua realização. Então, acho que a nossa abordagem e a minha abordagem especificamente dentro da Heidrick é exatamente essa conexão. Juntar a estratégia de negócio com a estratégia de capital humano, para Perfeito. que isso obviamente gere, né, performance não somente para a empresa, mas também sucesso e desenvolvimento
para os executivos. Claro, e eu sempre falei, né, porque às vezes as pessoas e isso mudou muito, porque no passado, para quem está aí nos acompanhando, muitas vezes era uma decisão mais unilateral, né, pensando nas empresas escolhendo os seus potenciais candidatos, né, e isso ao longo do tempo vem mudando muito, né. Então não é só de fato a empresa que escolhe o candidato, mas de fato também o candidato que escolhe aquela empresa, né. Então partindo um pouco dessa perspectiva que hoje depende muito de ambos os lados, porque é isso que você falou, você vai ter essa análise da estratégia do negócio do seu cliente, mas precisa ser, vamos dizer, chegar ali, entre aspas, num casamento perfeito, porque é também algo que vai representar o sucesso para o candidato, inclusive vai ter um impacto na retenção desse candidato pela empresa, né? Como é que você faz hoje? Conta aí para quem às vezes está do outro lado da telinha aí, meio curioso, para saber como é que é o seu dia a dia, como é que você faz para fazer essa avaliação, né, do perfil do candidato e a necessidade da empresa? Vou voltar, acho que e você também já foi executiva no Sim. passado, você sabe que, eu acho que a gente dedica boa parte do nosso tempo à carreira, né, o Sim. trabalho é algo muito, relevante Uhum. dentro da nossa realização como indivíduos, né, que somos. E acho que hoje em dia, com a quantidade de informação que existe, né, a gente tem informações disponíveis das mais diversas, naturezas, né, a respeito de organizações, a respeito de mercados, a respeito de pessoas. Então, sem dúvida, que quando eu me deparo com um executivo e apresento para ele uma oportunidade, muitas vezes esse executivo já tem uma referência a respeito Sim. daquela organização, a respeito daquela liderança, a respeito do momento que, né, enfim, aquele negócio, né, está passando e tal. E sim, ele escolhe, né, ele também, né, escolhe. Muitas vezes isso é um processo de conhecimento. O processo seletivo, eu costumo brincar que ele é um processo de quase que um namoro, né, Sim. e ele tem que garantir realmente essa troca de informações de ambos os lados, então, da empresa conhecendo o executivo e, da mesma forma, o executivo conhecendo e entendendo o momento da empresa, quais são esses desafios, etc., para que, no final desse processo, ambos tenham a condição de tomar Sim. uma decisão. Hum. Olha, faz sentido, vamos em frente. Na perspectiva do executivo, quero fazer parte disso, né, me vejo dentro desse contexto, e na perspectiva da empresa, vejo que esse, né, executivo vai conseguir nos ajudar, né, a enfim, entregar o objetivo que a gente tem, qualquer que seja a estratégia. Então, eu acho que esse é o movimento mais adequado e saudável que existe. Quando você tem a possibilidade realmente de trabalhar essas 2 perspectivas, né. E o papel, né, vamos dizer, do consultor dentro desse processo, é exatamente trazer transparência, né, promover a troca de informações, né, entre ambos os lados, Hum. para que esses agentes consigam, no final da história, acho que tomar, né, a decisão que seja mais adequada. Legal. Agora vamos começar, vamos tentar separar um pouco, olhar para o ponto de vista do candidato. A Hum. princípio, né, eu fico pensando aqui que o seu público provavelmente ele já está empregado, né? Muito provavelmente, grande parte, né, já ocupa hoje uma posição e está olhando um outro desafio profissional. Claro, vão ter os profissionais que também saíram de grandes corporações, estão no mercado, por assim dizer, mas imagino que o seu público, a maior parte deles já trabalha em algum lugar e vai fazer uma movimentação de carreira. Então, se a gente olhar da perspectiva do candidato, o que hoje, dentro da tua experiência, o que mais esses candidatos estão buscando? Quando eles olham um desafio profissional, aí conta aqui pra gente, é a cultura, ou é o segmento, são os valores da empresa, ou é salário, enfim, o que que eles buscam, né, para ajudar, nessa tomada de decisão? Quais são os principais pontos que eles, para fazê-los de fato, né, a mudar de um lugar para o outro? Você sabe que só um ponto que eu acho que é legal a gente trazer, você tem executivos, com perfis e com experiências muito interessantes, que eventualmente estão no momento de transição. Né, Uhum, porque a transição profissional, ela é algo natural na carreira de um uhum, executivo, né, acho que diferente do que a gente via no passado, que eram executivos que tinham, assim, ciclos extremamente longos dentro de algumas sim, organizações, 20, 30 anos.
Hoje, o desenvolvimento de carreira, propriamente, ele acontece em ciclos menores, não necessariamente curtos, mas em ciclos Uhum. menores, né. Há quem diga, né, e quem defende inclusive que o processo de desenvolvimento de um profissional, hoje ele está muito mais atrelado a projetos, né, onde você Sim, desenvolve habilidades específicas. Então, só, né, não necessariamente a gente aborda e considera profissionais que estejam, já alocados em alguma certo. posição, que tenham um mandato. E Então aí hoje tem importante a gente deixar claro então que tem as 2 situações mesmo, do executivo que já trabalha e está procurando uma movimentação entre empresas e aquele que, por alguma razão, hoje está no mercado, né, não está trabalhando, e hoje foi legal você trazer isso que eu vejo muito mais, pessoas, executivos fazendo uma pausa até uhum, de carreira, refletindo próximos passos, enfim. Então é importante dizer que você atua nessas 2 frentes, com certo? certeza, com Ótimo. certeza. E acho que o ponto, talvez principal, até conectando com isso, Gi, o que eu vejo é os executivos buscando um ambiente, um desafio, Uhum. que os permitam dar continuidade no seu processo de desenvolvimento profissional, né. Então, logicamente que dentro desse contexto existem outras variáveis que influenciam, né. Remuneração é uma delas, né. Muitas vezes o próprio regime de trabalho é curioso e a gente pode abordar um pouco Sim. mais sobre isso, né. Mas hoje em dia fala-se muito de trabalho presencial, trabalho remoto, enfim. Mas, eu vejo que a escolha por um novo projeto, ela está muito associado no que, na perspectiva do executivo, o que que esse projeto poderia me agregar, né. É. Seja no desenvolvimento de alguma competência, seja em visibilidade, né, seja eventualmente numa exposição, né, para outras, áreas geográficas, uma exposição, Uhum. internacional ou enfim. Então ele avalia muito essa oportunidade pensando na perspectiva de carreira dele, nos objetivos que ele tem, o quanto que isso pode o colocar mais próximo daquele qual seria o Certo. seu, vamos dizer, objetivo de sucesso, né. Então quando você pega um executivo no final da sua carreira, né, e fala: "Bom, qual que era a tua meta? Onde você queria chegar?", né. "Ah, o meu Sim. objetivo no final do dia é atingir esse determinada, nível dentro de uma organização, determinado nível de responsabilidade". Então as escolhas profissionais, elas tendem, de certa forma, a serem influenciadas exatamente em algo que vá colocá-lo mais próximo Sim. de qualquer que seja esse objetivo. E isso muda muito. Isso é muito, particular, né. Cada um, naturalmente, acho que tem o seu objetivo, e aí obviamente vai fazendo as suas escolhas conforme entender que sejam mais adequadas, né. É, isso é bem importante, né, porque a gente até conversou uns minutos antes, que antes a questão da remuneração também tinha um peso, quase que majoritário, né, nesse processo de decisão. Então é muito interessante a gente pensar nessa evolução do mercado e é o que você falou, desde remuneração, regime de trabalho, porque a pessoa também hoje quer saber se é 100% remoto, presencial, quanto precisa fazer esse deslocamento, mas também no nível de exposição, seja uma posição mais local, regional, global, enfim, mas muito atrelado ao desenvolvimento, né, daquele profissional e da gestão que ele faz da própria carreira dele. Então acho que esse é um ponto, super bacana e que reforça essa necessidade da empresa escolher e o candidato também da via de mão dupla. Você sabe, É, só se me permite, claro. agregar um pouco ainda sobre o tema Sim. de remuneração e o quanto que isso hoje ainda é um ponto importante, mas sem dúvida não o mais Uhum. relevante, né. Tem muitos executivos que flexibilizam pacotes, que se adequam a diferentes modelos, né, Sim, e você tem organizações, eventualmente que atrelam o modelo de remuneração a entregas concretas, né, sim. então colocam um pouco mais, entre aspas, de um risco nessa remuneração. Se você atingir determinados resultados, se você conseguir, né, de fato executar essa estratégia como é esperado, você tem ali, né, uma remuneração, um prêmio atrelado a isso. Sim. Então eu vejo a remuneração, né, também com um aspecto que se adequa, acho que é esse dinamismo, né, que hoje a Muito gente mais vive no mercado. flexibilidade, né, Muito mais no modelo flexibilidade, do que já foi antes sem ali. dúvida Se a nenhuma. gente pensasse, era muito forte a questão do salário base, hoje a gente tem muitas outras formas de remunerar, né, sejam incentivos, bonificações, etcétera, de acordo com o que é que você falou, com a entrega específica daquele profissional naquela carreira.
E aí a gente olhou nesse sentido para o ponto de vista do candidato e das empresas hoje, que também são seus clientes, né, porque eu sempre brinco, né, que a empresa e o candidato, os 2 são clientes, né, com diferentes perspectivas. Mas as empresas, o que que ela tem alguma coisa, né, pensando na sua jornada profissional aí de cerca de mais de 15 anos nessa área lidando com executivos, que as empresas hoje estão buscando muito fortemente nesse perfil. É claro que vai ter diferentes, segmentos, áreas de atuação, etcétera, mas pontos em comum que você acha que as empresas hoje estão buscando mais nos executivos do que anteriormente? Olha, eu acho que, quando a gente trabalha um projeto, né, sem dúvida que você tem algumas características técnicas que são, importantes para a execução daquele trabalho, né. Vamos pensar eventualmente numa cadeira de cunho financeiro, uma liderança de uma estrutura financeira. Esse profissional tem que conhecer de finanças, né, Sim, basicamente. Então, estou dando um exemplo, né, aqui. Isso muitas vezes traz uma perspectiva de curto prazo, de que ele vai ter a capacidade realmente de entregar aquilo que está sendo demandado dentro daquele ciclo fiscal ou dentro daquele, né, enfim, sim. uma perspectiva de curto prazo. Agora, o que vai garantir o sucesso desse profissional dentro da organização é exatamente o conjunto de comportamentos, habilidades, visão, né, Hum, estilo de trabalho, que dentro do mundo de recursos humanos a sim, gente costuma dizer que são os soft skills, certo. né, e que aí entra a demanda da empresa. Então a empresa, quando ela olha para o profissional, logicamente que ela está olhando alguém que consiga entregar os desafios que são esperados daquela posição no curto prazo, mas ela quer que aquele profissional se transforme num ativo estratégico para ela, para demandas que nem ela sabe que ela vai Uhum, ter no futuro. E aí entra esse equilíbrio entre o conhecimento técnico e as habilidades comportamentais, de liderança, de estilo que eu comentei com você. Então, se de um lado, no curto prazo, eu tenho uma demanda, talvez mais por uma visão técnica, é exatamente esse olhar comportamental que vai dar essa projeção de como esse profissional deve se manter e se desenvolver dentro da organização. sim. Porque hoje a gente vive um ambiente completamente instável, volátil, extremamente dinâmico, com mudanças a todo momento, né. E essa capacidade que o executivo precisa trazer é o que está sendo olhado, né, majoritariamente pela empresa, na perspectiva de como que esse profissional ou essa profissional vai se desenvolver, né. Como é Uhum. que ela vai se projetar e acompanhar os próprios desafios que ainda vão acontecer dentro da É. organização. Que eu acho que um dos pontos que a gente está tentando, abordar aqui, que é antes existia até um olhar um pouco mais curto prazo, né, quando você fala dessa capacidade e habilidade técnica, mas hoje é isso, às vezes as empresas não sabem nem o que vão acontecer ali daqui 5, 10 anos, então, a busca pelo executivo fica um pacote, vamos dizer, mais amplo, aí tanto da capacidade técnica, né, desses soft skills, né, dos comportamentos, enfim, estilo de liderança, estilo de comunicação, que a gente também falou, então, eu fico pensando só, eh, como é que fica esse descompasso? Será que as empresas hoje também não exigem muito do que elas querem dentro, né, de um perfil de um executivo? Na sua prática e na tua experiência, você consegue achar, né, pessoas aí, sejam homens ou mulheres, que tenham aí todo esse perfil exigido pelas empresas? Ou eventualmente você precisa fazer flexibilizações com seus clientes, enfim, para falar: "Não, espera aí, nesse mercado a gente não tem tudo isso, vamos repensar". Como é que funciona um pouco dessa negociação, Lucas? Eu brinco que essas são as conversas duras que a gente tem a respeito do Sim, processo, né. Todo o processo você parte de um desenho, quase que de um profissional perfeito, sim. né. E ao longo do processo, a gente vai de fato se deparando com o que o mercado tem a oferecer. E quando eu falo mercado, nada mais é do que, né, quem são esses executivos hoje que Uhum. poderiam atuar dentro daquele contexto e logicamente que a gente tem que fazer essa discussão, né, entre o que eu vou priorizar, né. Arrisco dizer que 90 mais de 90% dos Sim. processos a gente não consegue atender
todas essas, Uhum. todos esses requisitos, né. Sim, E o nosso trabalho é, de fato, trabalhar, eu costumo ter um termo em inglês que eu uso muito que é os são os trade-offs, né, sei. então negociar de fato com os clientes. Agora, endereçando o teu ponto, realmente o mercado está cada vez mais exigente. Existe uma demanda altíssima por um nível de, desenvolvimento profissional, por executivos realmente que trabalhem muito bem, acho que esses 2 lados, tanto Sim, técnicos quanto comportamentais. Então eu não vejo essa régua baixando, tá, certo. mas o processo ele é importante para que a gente traga consciência para dentro das organizações, das empresas, do que de fato existe de disponível. Sim, E o próprio compromisso dessa empresa, a partir do momento que ela faz a escolha por um perfil de profissional, de eventualmente ajudar esse executivo no desenvolvimento de uma determinada habilidade que ele, sim, né, que a organização entenda que é importante que ele tenha, né. Então ele sabe muito bem, né, o que que ele está contratando e se existe alguma lacuna que nós discutimos no processo, né, como os trade-offs, ele vai construir ali todo um programa de desenvolvimento para ajudar esse executivo realmente a, sim. enfim, performar melhor dentro daquele contexto. Com mais foco, com mais intencionalidade naquilo que talvez vocês viram que não foi ali a maior fortaleza daquele candidato ao longo do processo. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque também para desmistificar um pouco que não tem super-herói, super-heroína, né? Porque a gente parte dessa lista de requisitos que é quase que é isso que você falou, em 90% dos casos é difícil encontrar tudo em uma mesma pessoa, né? Então, eu acho que é importante ver que, eventualmente, se não tiver uma característica ou outra, o quanto isso é potencial de desenvolvimento dentro das organizações. E eu acho que isso traz até uma responsabilidade para quem contrata, porque a gente falou um tempinho antes também que não é só a questão de tomar essa decisão pelo profissional, mas também de reter esse Uhum. profissional ao longo da carreira. A gente sabe que hoje os ciclos estão um pouco mais curtos, né, vamos dizer, de estabilidade dentro de uma empresa, mas não quer dizer que tenha que ser curtíssimo, né, porque tem um tempo para esse projeto acontecer, para os resultados virem, enfim. Então, como é que você vê esse alinhamento, né, esse equilíbrio entre as partes? Porque a gente vê que o ambiente está realmente mais complexo, a exigência, né, para um executivo, ela é bastante alta, né, em termos de dedicação que a gente comentou, no horário, fora do trabalho e etc. Então, como é que você faz para encontrar, de fato, a pessoa que está buscando exatamente a mesma coisa ou muito similar, à empresa? É interessante, assim, é um trabalho muito de investigação mesmo, Uhum. né, e de conversa, de transparência, de entender o que que é prioridade, né, para aquele, executivo profissional naquele momento, e acho que isso é um aspecto, legal para a gente abordar, porque as nossas aspirações profissionais, e isso é totalmente natural dentro de uma jornada, de uma carreira executiva, elas mudam. Ora, eventualmente, eu posso estar priorizando determinadas questões, enfim, remuneração, Sei, eventualmente. Ora, eu posso estar priorizando o desenvolvimento, ou ter uma exposição internacional, ou qualquer outra coisa que seja, né. Como a gente já falou aqui, isso é muito particular. A gente não pode esquecer que por trás de um executivo tem um indivíduo. sei. Né, aquele indivíduo, ele tem ali diferentes papéis. Um deles é esse papel executivo, mas ele é um pai, muitas vezes, um marido, um filho, enfim, né, e, tentar casar tudo isso com a carreira nem sempre é algo muito fácil, né. Então entender que essas aspirações mudam ao longo do tempo, eu acho que é importante. E no processo, a gente procura abordar isso de uma maneira muito transparente, né, o que que eventualmente esse profissional está procurando, O né, momento que ele está, o o que que momento ele que ele está, valoriza mais naquele momento. e casar isso com a empresa, com a Uhum. cultura, com a própria posição, enfim, e é por meio exatamente acho que dessas conversas que a gente vai, né, entendendo se aquilo faz sentido ou Sim, não faz sentido, né. É interessante porque eu acabo lidando muito com profissionais já num nível, mais avançado de carreira, né, e eu costumo dizer isso, um profissional, que já está numa posição avançada de carreira, numa posição, enfim, de uma vice-presidência, presidência, etcétera, ele tem um track record, ele tem um histórico muito sim, positivo, né, ele não chegou lá à toa, né. claro. Então não se trata muitas vezes mais de performance,
né, mas se trata muito dele encontrar o ambiente que vai conseguir, extrair o melhor dele, né, aonde ele se sinta pertencido, aonde ele se sinta realmente reconhecido, enfim. E você só consegue fazer isso através de conversas, através de discussões. A gente usa também, né, ferramentas que nos auxiliam, então hoje você tem inúmeras ferramentas de assessment executivo. O assessment nada mais é do que uma ferramenta que nos permite olhar exatamente o estilo, né, desse profissional, olhar pouco traços, né, de personalidade, motivadores, o que que efetivamente motiva, mas somado a isso, um bate-papo, né, uma conversa bem aberta, bem, né, enfim, transparente, para você garantir que exista esse alinhamento de expectativas, né. Essa é uma palavra, acho que, crítica dentro dos processos, alinhar expectativas, dos 2 lados, tanto do lado dos executivos quanto do lado das empresas. Perfeito. Eu ia falar muito disso que, assim, eu tenho escutado muito, cada vez mais, as pessoas buscando por algo. Pode ser tanto a oportunidade profissional, mas buscando coisas na sua vida que tragam propósito, né? Que estejam de acordo com o seu propósito, aí melhor dizendo. Então, que estejam muito alinhadas, e aí tá dentro dessa questão do alinhamento de expectativas, porque é o que você falou, a pessoa que chegou a um nível executivo, ela já tem um histórico de performance aí, que levou essa pessoa a chegar onde chegou, né. E muitas vezes é isso, a escolha para um novo desafio vai permear diferentes razões aí da sua vida, porque é o que você disse, um executivo ele também é um pai, uma mãe, ele tem a vida pessoal, tem os filhos, tem outras coisas que ele gosta e tem prazer de fazer, então é também conseguir conciliar, sabendo que a gente também conversou rapidamente disso, quanto mais, você está numa posição de liderança e mais você vai crescendo dentro de uma organização, também existe um nível, né, mais alto de pressão, de exigência, de dedicação para essa empresa. Então, eu fico pensando que realmente não é fácil para encontrar, né, o perfil e a necessidade da empresa, etcétera. Agora, na tua experiência, teve algum caso de algum, candidato seu que foi assim como você disse, é quase que um namoro, né, então você vai, conhecendo o candidato vai conhecendo a empresa também, os valores, a cultura, e que por alguma razão, durante esse processo, esse candidato falou: "Lucas, vamos ter uma conversa aqui, acho que não é muito bem isso que eu estou procurando". Teve algum case, assim, na sua experiência ou não, geralmente, as pessoas continuam engajadas aí ao longo do processo? Você diz depois da contratação ou ao longo ainda da Ao seleção? longo ainda da seleção Ah, do com certeza. candidato, de falar: "Olha, Lucas, depois que eu conheci um pouco mais o negócio, pode ser a cultura, os valores, eu tomei a decisão que eu não vou dar sequência aqui nesse processo contigo por aí X razão", que aí você nos conta Com se teve certeza, com certeza. Eu acho, como eu comentei, é um processo de conhecimento mútuo, uhum, né, acho que tanto da empresa conhecendo o executivo profissional, quanto do profissional conhecendo a empresa. E sim, ao longo, né, enfim, dentro desse namoro, às vezes você não quer casar, né, sim, às vezes você tem uma namorada, mas você não quer casar, ou um sim, namorado e você não quer casar, né, você não quer dar o próximo passo. Então, e eu acho isso extremamente saudável. Porque, a gente, de certa forma, eh, antecede, uma frustração sim, que poderia que certamente aconteceria, né, caso eventualmente, essa contratação fosse feita. sim, Então o processo também tem que gerar essas até provocações, né, desafiar ambas as partes, e aí eu acho que entra um papel do consultor também, de uma forma muito hábil, de conseguir, né, fazer algumas provocações ao longo do processo, tanto para a empresa quanto para o executivo, pra obviamente entender se realmente isso, vai dar certo, né. Não que, obviamente, eu particularmente seja uma pessoa conservadora, mas, a gente defende um ciclo, né, minimamente dentro de uma organização, né. A gente não quer, obviamente, que uma mudança profissional ela dure pouco tempo, até porque você tá, impacta vidas, né. No final do dia são vidas que estão, enfim, né, no meio de tudo isso. Então, eu vejo isso até de uma forma saudável, né, quando esse profissional, por qualquer razão, ele falou: "Olha, isso não é para mim",
Uhum. né, isso demonstra um autoconhecimento, isso demonstra um entendimento muito claro do que ele está buscando, do que ele, né, imagina, não só em termos de desafios técnicos, negócio, enfim, mas também do ambiente, da liderança e tal. Então, é importante que isso aconteça. Depois, acho que aí cabe um ponto de atenção. E realmente a gente tem eu confesso, um histórico muito baixo de casos de insucesso, o que mostra que Uhum. acho que O esse processo passarinho estamos fazendo bem a lição de casa. Acho legal. que essas provocações têm surtido efeito. É, e é por isso que eu sempre falo que o processo, de uma seleção, né, de um executivo, também não é rápido, né. Eu acho que é importante para quem está aí do outro lado, porque às vezes as pessoas podem ter a ideia: "Ai, não, por que que esse processo demorou tanto tempo?", enfim. Mas a gente tem que lembrar que geralmente em uma posição como essa são várias entrevistas, tem assessments, às vezes pode ter algum business case, alguma situação mais de simulação ao longo desse processo. São várias pessoas do outro lado, lá da empresa, também querendo conhecer o candidato, seja da própria consultoria, da empresa em si. Então, é um processo que também não dá para ser extremamente rápido, né, e ágil nesse sentido, de vamos dizer: "Ah, vai fazer uma posição dessa em 15 dias", que é quase que Uhum. impossível de conseguir fazer esse match, que é o que você está contando, assim, entre o que a Cada empresa vez mais complexo. né, é complexo mesmo. E eu acho que faz parte, porque ao longo do processo vai tendo essa maturação que você falou, seja da empresa em ter mais clareza do profissional que ela está buscando e ir fazendo essa seleção para ter melhor clareza na tomada de decisão final e do candidato em si. Então, para quem está aí nos acompanhando, também não dá para ser tão ansioso e falar assim: ah, eu já quero, ah, eu já fiz uma entrevista, já não me deram retorno, enfim. Claro, a empresa está avaliando alguns candidatos, né, e candidatas ao longo daquele processo para realmente tomar uma boa decisão, e essa boa decisão tem que ser a decisão do que a empresa necessita versus o perfil do profissional, pensando não só nessa contratação a curto prazo, mas também mais a médio e longo prazo, dentro disso. Tem algum ponto, assim, na tua experiência que seria legal contar algum case, não sei, interessante, que você já recebeu alguma solicitação, ou de algum caso muito difícil de fazer a seleção, ou se você já teve que achar candidatos, estou aqui pensando fora do Brasil também, para uma posição, tem alguma coisa aí mais que fugiu do comum para você, Lucas? Todos os dias. E eu acho que isso é uma demanda e eu acho que o papel da consultoria, Sim, ele tem sido cada vez mais, né, enfim, agregar, né, valor através, né, dessas demandas, desse tipo de solicitação. As contratações, talvez mais triviais, muitas vezes, elas acabam sendo realizadas pelos próprios times internos sim, das empresas, né. E aí quando tem, né, alguma complexidade, algum projeto difícil, por qualquer que seja a natureza, né, ou uma questão de confidencialidade, enfim, aí a consultoria ela tem a possibilidade de agregar valor, né. eu sempre Então falei, Lucas, desculpa de interromper, que imagina. geralmente o projeto não chega na consultoria se ele é muito fácil, né, Exatamente. porque senão as empresas fariam, né, esse processo de seleção internamente. Então, geralmente já tem uma complexidade aí dentro desse projeto. Aí conta pra gente aí o que que você já viu, assim, claro que é o que você falou, né, todo dia tem alguma coisa que seja muito diferente, mas o que que te chamou talvez um pouco mais de atenção? Ah, tem um projeto, assim, por questões de confidencialidade, mas uma empresa extremamente, né, relevante. Eles, né, num primeiro momento tinham tomado a decisão de usar o time interno para a busca desse profissional, e é o presidente dessa operação, o Sim, líder, né, da operação, aqui no Brasil. E tinham esgotado todas as possibilidades, ou vamos dizer, a maioria, né, dessas possibilidades, e realmente, nos trouxeram o desafio, né, e perguntando como eventualmente a gente poderia agregar, né. E a forma que a gente encontrou de agregar e que eles viram muito valor nisso, foi exatamente fazer um processo de busca global, né. Existia uma necessidade, por ser uma afiliada, né, enfim, sim. de uma empresa multinacional brasileira, eles queriam um brasileiro ou brasileira, né, aqui Uhum. liderando essa cadeira. Então a gente começou a varrer o mundo, literalmente, né, todas as regiões, buscando executivos brasileiros que Uhum. estivessem liderando essas cadeiras fora e que teriam interesse, eventualmente, primeiro,
em se movimentar para o Brasil. Retornar, né. Segundo, em mudar de empresa, né. E aí imagina toda a complexidade que isso existe, Mas se porque tem família também tem que trazer famílias, a família. filhos, enfim. E tem uma questão muito, mais uma vez, de qual é a expectativa daquele executivo. Então, conectando com o que a gente falou no começo, né, dentro do meu objetivo de carreira principal, o quanto que essa oportunidade, ela vai me colocar mais próximo daquilo que eu almejo, né. E muitos nessas abordagens, nessas conversas, falam: "Puta, obrigado, acho que não é o momento, não tenho interesse em voltar para o Brasil, ou não tenho interesse nessa empresa especificamente", enfim. Então, mas é exatamente dentro desse cenário de complexidade, né, que é o que mais chega na mão da consultoria, né, via de regra, no nosso caso especificamente, é onde a gente tem a possibilidade de agregar valor. Então, você tem que ser muito criativo, você tem que entender, né, o que que é de fato valor para aquele cliente, naquele projeto, e aí trabalhar, né, dentro do seu conhecimento, experiência, ferramentas, networking, contatos, alguma maneira para conseguir de fato encontrar uma alternativa, uma solução, né. Mas é possível, às vezes pode ser que vai demorar um pouco mais de tempo, mais trabalho, mais esforço e atenção, mas vocês têm conseguido encontrar aí, de forma, vamos dizer, geral, esse perfil mesmo tendo alguma flexibilização ou outra, mas no final as buscas, têm sido aí satisfatórias, bem-sucedidas. Sempre, sempre. E só mais uma vez também conectando, porque eu acho que é importante essa maturidade do lado da empresa. Claro, Porque muitas vezes aquilo que foi definido no início, como o perfil ideal, como o sim, perfil de sucesso, e quando você compara, né, com o executivo final que foi contratado, você vê que tem naturalmente ali algumas eventuais concessões que foram uhum, feitas, flexibilizações dentro sim, desse processo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, sempre é possível, né. Eu acho que a legal. gente sempre procura, atender 100% dos requisitos, mas, quando isso não é possível, a gente trabalha de uma maneira muito transparente. "Ó, o ótimo é inimigo do bom, Sim. né, é isso que nós temos e sim, a gente acredita", e é importante a recomendação, a validação da consultoria, a gente acredita que esse perfil, que essa profissional vai conseguir, trazer o que vocês esperam, entregar o que vocês esperam, atuar da maneira que vocês esperam, crescer e se desenvolver dentro da organização, enfim. Acho que é muito por aí. Ótimo. Eu estou pensando aqui uma outra coisa, que é o seguinte: a gente falou que os processos, em sua maioria, vão demorar, né? Principalmente no nível executivo, não é algo assim tão rápido, né? Que a pessoa começa. Então, eu vejo que tem um tempo, né? Um investimento não só da empresa e do candidato durante o processo de seleção. Né, desde assim da primeira reunião com a consultoria, os assessments que a gente falou, outras entrevistas com a própria empresa, como é no momento de dar o retorno para os candidatos? Estou aqui pensando, porque eles vão criando também uma expectativa, certo? Ao longo daquele processo, e principalmente se eles estão gostando bastante do que eles estão vendo em termos de negócio mesmo, de cultura, de se ver, já se imaginar dentro daquela empresa. Conta um pouquinho aqui pra gente como que é essa fase final, quando a empresa já tomou a decisão por um candidato especificamente, e aí você chega na hora de dar o retorno para os outros executivos que participaram do processo e também investiram aí parte do seu tempo e intenção em estar em todas essas etapas com vocês. Eu acho que você está tocando num ponto, Gisele, muito importante, né, e quando eu converso com os profissionais do mercado de uma maneira geral, talvez essa seja uma das maiores frustrações dos Hum, executivos, porque muitos deles participam de processos, né, uhum, dedicam tempo, sim, investem energia e acabam não tendo nenhum tipo de retorno. A coisa fica em aberto, né, não existe um feedback, muitas vezes ficam sabendo da conclusão do processo através de outros canais, outros meios de comunicação. Então acho que, aqui acho que vale até um ponto de atenção para todos os colegas, acho que do sim, mercado, para realmente, acho que ter uma valorização por aquele indivíduo, né, que abriu sua agenda, que investiu tempo, sim. que se preparou, enfim. Tempo Então, esse que já é escasso já na é vida do escasso. executivo, né. Então é uma questão, né, eu diria de consideração, de Sim. respeito. Mas enfim, eu acho que isso tem que ser feito da maneira mais transparente possível, né. Logicamente que às vezes envolvem questões estratégicas Uhum. que por, confidencialidade, você não consegue, compartilhar todo aquele cenário com o executivo.
Mas aproveitar, eu acho que é importante aproveitar essa oportunidade, muitas vezes para dar uma eventual, dica para esse Uhum. profissional, né, que possa ajudá-lo em outros Sei, processos, que possa contribuir com o seu desenvolvimento. Agora, indiscriminadamente, é fundamental que isso seja feito, né. Dá um retorno, explica: "Olha, o processo foi conduzido, eles acabaram escolhendo por um perfil de um outro profissional, que entenderam que tinha mais aderência com o que eles estavam buscando. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por ter, né, atendido o meu chamado, o meu convite", enfim. Eu acho que é crucial essa transparência. E do lado dos executivos também, é interessante que acho que tem essa maturidade, existe essa sei. maturidade, né. Muitas vezes o próprio executivo ele tem a percepção depois de uma entrevista ou uma interação com o cliente, fala: acho que É, não deu muito certo, não deu uma liga, não sim, conectou, acho que a conversa não fluiu. Então, quando a gente vai esmiuçar, né, existe um autoconhecimento, sei. uma autopercepção, realmente quando a gente fala: "Não, nossa, isso aqui é para mim, tá indo super bem, tá fluindo e etcétera", e normalmente isso tem um desfecho positivo, Sim. né. Quando acontece de alguma outra forma, o próprio executivo ele já fica com aquela sensação de que: não sei, acho que não foi muito bem". É, E aí o feedback do consultor, acho que ele acaba muito mais, acho que corroborando com aquela autopercepção. Falando: quando você me falou, Lucas, realmente, eu vi que a gente acabou não se conectando, não explorando temas que eram importantes na minha agenda, que eventualmente o interlocutor ali, né, a pessoa com quem ele estava conversando não se interessou. Então, enfim, mas voltando mais uma vez, porque eu acho que isso é um ponto, enfim, importantíssimo. Deem feedback, né, voltem com, né, os profissionais, expliquem, times de recursos humanos, outras consultorias, enfim, acho que é fundamental. Esse é um tema, enfim, que aparece com muita frequência, sim, com uma frustração de quem participa de processos seletivos e não recebe nenhum retorno. Já aconteceu comigo, com sim. certeza já Com aconteceu com certeza. você, e se a gente perguntar aqui para o seu público, pode ter acontecido com talvez a grande maioria das pessoas que vai estar nos ouvindo agora. Exato. Então já fica aí o ponto de atenção para todo mundo que está desse lado, que é o que você falou, seja pessoas que estão na área de recursos humanos, estão participando ativamente da seleção, outros líderes também que vão fazendo isso no meio do caminho. Os executivos também, eu acho que eles vão conhecendo muito do processo, porque eles também são tomadores de decisão em outros processos de seleção. Então, acho que isso faz a diferença também, porque não só ele está ali como candidato naquela situação, mas ele também conhece como a coisa funciona, porque geralmente ele também está envolvido dentro daquela organização que ele trabalha, no processo de decisão de contratação de outras pessoas da sua equipe, então conhece bem Sabe como e funciona, sabe um né. pouco, né, esse É. cíclo das entrevistas e tudo, mas com toda Lógico certeza eles também querem um feedback, um retorno final do processo de lógico, só para contribuir aqui, desculpa a gente interromper, mas a imagina, gente está falando muito de ambiente, corporativo aqui, sim, né, que é a majoritariamente, aonde eu atuo, aonde eu tenho experiência. Enfim, então estamos falando de empresas, né, sejam elas nacionais, multinacionais, enfim, tem um outro lado, a carreira não se limita a isso e acho que é claro, importante, né, só esse parênteses. Hoje você tem um mercado muito, promissor, inclusive para iniciativas de empreendedorismo, né, carreiras como autônomo, enfim. Aqui é importante só acho que só reforçar que a gente está trazendo, né, o desenvolvimento de carreira dentro claro. do ambiente corporativo, né, propriamente. Sim, perfeito. E eu fico pensando também num outro ponto, que esse seu candidato, ele pode não ter passado nesse processo de seleção, como já me aconteceu várias vezes também desse lado no recrutamento e seleção, mas ele pode não ter o perfil para uma empresa, mas ter para outra. Acho que isso é muito importante sempre da Com gente deixar certeza, claro, né? Porque com a gente está certeza. falando que esse processo de decisão, ele inclui uma série de coisas, desde as habilidades técnicas que a gente falou, dos soft skills, que são lá as competências mais comportamentais, enfim, cultura, valores da empresa, momento do candidato. Então, veja só aqui a gente já abordou uma série de questões, né, que permeiam o processo de seleção. Então, na tua experiência, isso acontece com uma certa frequência? Um Mas candidato muito. seu que você desenvolve relacionamento, continua em contato com ele e de repente fala assim: "Ah, X pessoa aqui, ó, não deu certo nesse processo, mas olha, eu tô com outro cliente aqui que eu acho que você tem um perfil". Como que é isso no seu dia a dia, Não, Lucas? muitas vezes a gente está discutindo um novo projeto, né, com um cliente, E você já e o pensa candidato, né, o executivo, enfim, já vem, né, na é, cabeça, falou.
putz, é aquele cara que Sim, eventualmente não, né, não conectou com aquela outra organização, mas o processo ele é muito rico também até para nós, porque a gente tem a possibilidade de conhecer mais a sim, respeito daquele executivo. Então você fala: "Não, esse aqui, olha, acho que ele vai vestir como uma luva para o que você está me, né, compartilhando comigo como desafio". Então acho que isso é a experiência, o conhecimento de mercado, enfim, acho que isso traz pra gente, né. A gente tem, né, enfim, pela nossa atuação, acho que eu posso dizer, já estou há bastante tempo sim, nesse mercado, conheço bastante gente, né, então determinado quando a gente está na discussão de uma determinada posição, de um determinado projeto, realmente você já monta, né, ali fala: "Ó, tem 2 3 aqui que estão me vindo na cabeça, que eu acho que podem realmente conectar bem com o que você está me apresentando, cliente", né. sim, E aí, obviamente, acho que o processo é o mesmo, né, a avaliação, porque muitas vezes, inclusive, eu posso abordar esse candidato, né, e ele não ter interesse. Né, pelo novo projeto. Apesar de existir essa conexão, não necessariamente significa que isso vai dar certo. Então volta todo o processo, a avaliação tem que ser feita da mesma maneira, entender quais são, né, qual é o momento daquele sim. executivo, o que que ele está valorizando, o que que ele não está valorizando. Então a criticidade é a mesma, mas sem dúvida que a gente né, cria essas referências, né. Ótimo. E também porque a gente sabe que no nas posições executivas vocês abordam muitos profissionais sem que eles necessariamente tenham se aplicado a uma posição, que eu acho que é importante também as pessoas terem clareza, né. Claro que a gente tem hoje, muitas formas de ver posições que estão divulgadas, então o executivo pode sim se aplicar para determinadas posições, mas também tem muito lado da consultoria de encontrar esse profissional, entrar numa chamada, falar: "Olha, eu tenho um desafio aqui que parece muito interessante de acordo com o seu perfil, você tem interesse em participar do processo?", que eu acho que também tem esse outro lado que a gente não abordou, de vocês ativamente encontrarem o profissional que não necessariamente estava buscando uma posição naquele momento, certo? Totalmente, eu acho que o termo em inglês até, por enfim, do que eu falo, é o headhunter, né, Sim. como eles, enfim, criaram, mas muito do trabalho tá em buscar aquilo que não necessariamente está visível, Sim, né. seria entre aspas essa caça ao A talento aí. caça ao talento, Sim, literalmente, né, de buscar, encontrar e também, né, às vezes aquele executivo profissional ele não tá, como eu posso dizer, mais totalmente aberto, né, a um novo projeto. Então, você tem um trabalho de compartilhar o desafio, de engajá-lo dentro dessa oportunidade, se faz sim ver se faz verificar se faz sentido ou se não faz sentido, enfim. Mas é exatamente isso. Quantas e quantas vezes que eu abordo pessoas que eu não conheço também, sim. né. Nós falamos, né, existem profissionais que estão talvez já mapeados, que já Uhum. estão, né, enfim, de alguma maneira, identificados, já foram identificados em algum Sim. momento, né, pelo consultor ou pela consultoria, mas também tem muita gente que a gente fala: "Bom, deixa eu Tá entender fazendo a aqui, primeira deixa eu vez. falar pela primeira vez, me apresentar, entender um pouco melhor da carreira, do histórico, do momento desse profissional para ver se dá liga, ver se Perfeito. realmente dá certo". Legal. Bom, a gente tá que a conversa é sempre muito gostosa, a gente poderia passar a tarde aí falando, a gente está se encaminhando para a reta final aqui da nossa conversa, então queria te perguntar, Lucas, tem algum tema que você acha que é muito relevante nessa parte de busca pelos executivos que a gente não tenha abordado ou algum outro ponto que você queira até deixar talvez aí como não sei se seria usaria essa palavra dica, enfim, mas alguma recomendação para os executivos que buscam um novo desafio, uma nova oportunidade profissional, alguma outra, questão aí a ser levantada nesse momento? Olha, e a gente falou um pouco sobre isso, Hum, né, e eu acho que para uma carreira executiva hoje dentro desse contexto todo de complexidade, mudanças, etcétera, eu acho que eu vejo muitos, talvez vou falar um pouco para um público, mais jovem, né, muita certo. gente investindo muito em competências técnicas, em conhecimentos, né, enfim, mas trazer um olhar, também para as questões, comportamentais, a gente fala muito de inteligência emocional hoje, de autoconhecimento, de entender seu estilo, o ambiente que você performa melhor,
o estilo de liderança que mais te engaja. Então, acho que esse equilíbrio, procurar, né, na perspectiva do executivo, equilibrar bem o seu desenvolvimento por novas habilidades, novos conhecimentos, enfim, mas junto também com uma maturidade, né, emocional, com uma maturidade comportamental. Eu acho que isso, sem dúvida, quando bem equilibrado, tende a, proporcionar um ambiente mais próspero a desenvolvimento, a crescimento e, né, sucesso profissional. Porque eu acho que no final do dia, quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo acho que quer buscar a realização, o Claro, que é sucesso, e sucesso é diferente, né, de não qualquer quero pessoa. Uhum. exatamente, não quero de forma nenhuma, chancelar aqui, né, o que é sucesso, mas encontrar o que é o sucesso para você, né, que Sim, está nos ouvindo. Cada um tem sim. a sua expectativa, mas ela vai passar muito, provavelmente, por esse equilíbrio entre habilidades técnicas, né, e também todo esse conjunto de habilidades comportamentais. E mesmo porque, assim, sendo o executivo ou não, a gente sabe que a gente dedica grande parte do nosso dia a dia ao trabalho, certo? Então, assim, se a gente olhar na nossa vida, grande parte desse tempo foi dedicado ao trabalho, nada mais, assim, justo com a própria pessoa também, que ela esteja, assim, satisfeita, feliz, engajada, né, dentro daquele propósito, dentro daquela atuação. Então, fica aqui a nossa, reflexão para quem está nos acompanhando aí, esse desenvolvimento que eu acho que ele é contínuo, né, Lucas? Eu acho que assim, independentemente da gente estar focando aqui hoje mais no mercado executivo, e inclui os executivos nisso também, que a gente está sempre se desenvolvendo, né? Porque o contexto da empresa, daquele negócio, ele é diferente de lugar para lugar, e também ele é diferente no mesmo, na mesma empresa, certo? Porque a gente vai vivendo aí dia a dia que é complexo, né? Que podem ter outras mudanças que vão exigir, né, novos comportamentos, novas habilidades desse executivo também. Então, fica aqui a reflexão para todo mundo, executivo ou não, para continuar essa jornada de desenvolvimento, que eu falo assim, ela não tem ali o fim, né? Uma jornada contínua que a gente está sempre, de fato, aprendendo muito mais do dia a dia. Quem está me acompanhando sabe que eu vim de uma carreira também executiva, estava há quase 20 anos trabalhando no mercado de recursos humanos, então saía recentemente, poucos meses atrás, e mesmo hoje É um falando ótimo exemplo sim, disso. mesmo numa carreira também empreendedora, a gente tem que estar sempre se atualizando, desenvolvendo, entendendo, né, por isso que você falou algumas vezes do autoconhecimento, eu falo que isso é a base, né, para qualquer profissional, a gente se conhecer, saber onde que a gente navega bem, o que a gente faz de melhor, mas também onde a gente tem nossas oportunidades ali, de desenvolvimento para a gente também trazer foco para isso, enfim, que a gente esteja muito contente e satisfeito com a nossa carreira de modo geral. Então, eu queria agradecer de novo o Lucas Tomás aqui, sócio e líder da prática de saúde na Hydrocare Struggles. Então, assim, muito obrigada pelo seu tempo, foi um prazer estar aqui, assim, Talento com Verdade está sempre de portas abertas para você quando quiser vir. Então, obrigada de fato, pelo seu tempo mais uma vez aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e conte comigo sempre. Aqui a gente falou da ponta do iceberg, tem muita Sim, coisa aí que pode ser explorada. Parabéns, né? Acho que por legal. essa mudança, acho que você é um exemplo claro, acho que exatamente, acho que de estar conectado com o Uhum, propósito, né, com sim. seus objetivos e, enfim, muito sucesso. Muito obrigada, Lucas. Obrigada para quem nos acompanhou também. Continue aqui acompanhando o canal. Um abraço e até mais.